Existe um momento silencioso na vida em que você começa a perceber algo desconfortável. Não é o mundo que precisa mudar primeiro. É você. Isso não é uma frase motivacional. É uma constatação científica, neurológica e física. Porque aquilo que você chama de realidade não é algo que você simplesmente observa. É algo que o seu cérebro constrói. Neste exato momento, cerca de 86 bilhões de neurônios estão ativos dentro do seu cérebro. Cada um deles se comunica com milhares de outros, formando trilhões de conexões chamadas sinapses. E essas conexões não apenas registram o mundo, elas criam a forma como você o percebe. A neurociência moderna demonstrou que você não vê a realidade diretamente. Você vê uma simulação construída pelo seu cérebro com base em previsões. O neurocientista Marcus Raichle descobriu que existe uma rede chamada Default Mode Network, a rede de modo padrão, que permanece ativa mesmo quando você não está fazendo nada. Essa rede está constantemente construindo narrativas sobre quem você é, sobre o passado e sobre o futuro. Em outras palavras, você está sempre se interpretando, e essa interpretação se torna a sua identidade. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa identidade não é fixa, ela é um processo. O físico Richard Feynman dizia: você não é a mesma pessoa que era há um momento atrás. Isso não é apenas uma ideia filosófica. É uma verdade física. Cada segundo, milhões de células morrem e são substituídas. As proteínas dentro dos seus neurônios estão sendo constantemente recicladas. As conexões neurais estão sendo reforçadas ou enfraquecidas com base no que você pensa, sente e faz. Esse processo é chamado de neuroplasticidade. O princípio foi descrito pelo neurocientista Donald Hebb, que afirmou: neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Isso significa que cada pensamento que você repete fortalece um circuito físico dentro do seu cérebro. Cada emoção que você revive reforça uma estrutura neural. Cada comportamento que você pratica torna-se mais automático. Você literalmente se constrói, fisicamente, estruturalmente, biologicamente. Isso explica por que mudar é difícil, não porque você não quer mudar, mas porque mudar significa reconstruir estruturas físicas reais dentro do seu cérebro. Estruturas que levaram anos para se formar. Mas aqui está a parte que poucas pessoas entendem. O mesmo mecanismo que aprisiona você também liberta você. O cérebro não distingue entre uma identidade antiga e uma nova identidade. Ele apenas responde à repetição, à atenção, à experiência. O físico Albert Einstein mostrou que o tempo não é uma entidade fixa. Ele depende do observador. O tempo se move de maneira diferente, dependendo da velocidade e da gravidade. Mas existe uma outra forma de relatividade que acontece dentro de você. A relatividade da identidade. Quem você é hoje não é quem você será daqui a 5 anos, mas apenas se você permitir que o processo aconteça. Caso contrário, você permanece biologicamente vivo, mas neurologicamente repetindo o passado. O cérebro é uma máquina de previsão. O neurocientista Wolfram Schultz demonstrou que a dopamina, muitas vezes chamada de molécula do prazer, na verdade não responde ao prazer em si. Ela responde à previsão do futuro. Ela é liberada quando o cérebro detecta possibilidade. Possibilidade de mudança. Possibilidade de recompensa. Possibilidade de algo novo. Isso significa que o que mantém você vivo, motivado e em movimento não é o que você já tem. É o que você acredita que pode se tornar. Mas existe um perigo invisível. Se você repete os mesmos pensamentos todos os dias, seu cérebro começa a prever o mesmo futuro todos os dias. E quando o cérebro prevê que o futuro será igual ao passado, ele reduz a liberação de dopamina. E quando isso acontece, você sente desmotivação, cansaço, estagnação. Não porque algo está errado com você, mas porque o seu cérebro acredita que nada novo está vindo. Isso é profundamente importante, porque significa que a mudança não começa no mundo externo. Ela começa naquilo que você permite imaginar. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu: torne-se quem você é. Isso parece contraditório à primeira vista, mas não é, porque quem você é não é algo fixo,
é algo emergente. Na física, sistemas complexos possuem propriedades emergentes. Isso significa que, a partir de interações simples, algo completamente novo pode surgir. A consciência é uma propriedade emergente. A identidade é uma propriedade emergente. O futuro é uma propriedade emergente. Nada disso existe como um objeto fixo. Tudo isso existe como um processo. Richard Feynman também disse: o universo não está interessado em suas expectativas. Isso significa que o universo não está preso à sua história. Mas o seu cérebro está. Ele tenta economizar energia. Ele tenta repetir padrões. Ele tenta manter estabilidade. Porque mudança consome energia. Mas é exatamente essa energia que cria uma nova versão de você. Existe outro princípio fundamental na física chamado entropia. Entropia é a tendência natural das coisas ao caos e à desordem. Sem energia, tudo se degrada. Uma estrela colapsa, um corpo envelhece, um sistema perde estrutura. Mas quando energia é introduzida, estruturas novas emergem, vida emerge, consciência emerge, você emerge. Isso significa que manter quem você é não exige esforço, mas tornar-se quem você pode ser exige. E é por isso que tantas pessoas permanecem presas. Não porque não tenham potencial, mas porque permanecem no estado de menor gasto energético, o estado da repetição. Mas existe algo extraordinário sobre o cérebro humano. Ele pode se reorganizar em qualquer momento da vida. Estudos mostram que mesmo pessoas com 60, 70 ou 80 anos ainda podem formar novas conexões neurais. O cérebro nunca perde completamente sua capacidade de mudança. Ele apenas se adapta ao nível de estímulo que recebe. Se você oferece novidade, ele se transforma. Se você oferece repetição, ele se mantém. Isso significa que o seu futuro não depende do seu passado. Depende do seu nível atual de consciência. O filósofo Martin Heidegger dizia que o ser humano é um ser em construção. Você não é uma coisa, você é um processo. Um fluxo contínuo entre o que você foi e o que você pode se tornar. Mas a maioria das pessoas vive identificada com versões antigas de si mesmas, versões criadas por medo, por dor, por limitações antigas. Mas essas versões são apenas estruturas neurais, e estruturas neurais podem mudar. Existe um conceito na neurociência chamado reconsolidação da memória. Quando você relembra algo, essa memória se torna temporariamente instável, e nesse momento, ela pode ser modificada. Isso significa que até mesmo o passado não é completamente fixo dentro de você. Ele é reescrito constantemente. Você não é prisioneiro da sua história. Você é o autor dela. Mas isso exige consciência. Porque sem consciência, o cérebro executa padrões automáticos. Ele repete, ele conserva, ele protege. Mas com consciência, você intervém, você escolhe, você direciona, você cria. E aos poucos, uma nova identidade emerge, não de forma instantânea, mas inevitável, porque aquilo que você repete, você se torna. Aquilo que você acredita, você incorpora. Aquilo que você pratica, você consolida. A física mostra que tudo está em movimento, nada está parado, nem mesmo você. Neste exato momento, átomos estão sendo trocados dentro do seu corpo, neurônios estão se reorganizando. Circuitos estão sendo fortalecidos ou enfraquecidos. Você está mudando, mesmo que não perceba. A única questão é, você está mudando por padrão ou por escolha? Porque existe uma diferença profunda entre envelhecer e evoluir. Envelhecer é automático, evoluir é consciente. E em algum momento da vida, você percebe que não precisa continuar sendo a mesma pessoa que sempre foi. Você pode se tornar alguém novo, não negando o passado, mas transcendendo ele. Porque você não é uma estrutura fixa, você é um sistema vivo, adaptável, plástico, emergente. E talvez a maior verdade que a física, a filosofia e a neurociência revelaram é que você não está terminado, você está em construção, sempre esteve e sempre estará até o último momento. E isso não é uma limitação, é a sua maior liberdade. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe.
Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo!